Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Vamos dar início à leitura do livro Mateus, capítulo 7. Peço que você deixe o seu joinha se você se agradar do conteúdo e da palavra que vem de Deus para a edificação de cada um e para as bênçãos de cada um que Deus vai derramar sobre cada um que ouvir esta palavra, para que cada um seja guiado pela luz divina, para que cada um tenha conhecimento de Jesus Cristo e possa ter paz e viver em harmonia e entrar em comunhão com Deus e adorar ao Pai, Deus, em espírito e verdade. Deixe o seu joinha se você gostar do conteúdo, para que o YouTube compartilhe com outros que estão necessitados, porque esta palavra é uma palavra de fé, de conforto e consolo para os oprimidos e cansados, para os que estão necessitados, para os que estão fracos, para os que estão angustiados, sofrendo. E não se esqueça de inscrever-se e deixar e apertar o sininho para receber todas as notificações. Capítulo 7 diz assim o Senhor: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão? Não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Perseverar na oração. Pedi e vos será dado. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-á-vos. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, a porta se abre. Qual dentre vós é o homem que, lhe pedindo pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, lhe fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. A porta estreita e a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz
à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Cuidado com os falsos pastores, com os falsos profetas, com os falsos apóstolos, com os falsos discípulos, com os falsos obreiros, com os falsos bispos. Acautelai-vos, porém, deles, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo o que prega Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A casa na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua palavra, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Capítulo 8. A cura de um leproso. E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A cura do criado do centurião. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico, violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor,
não sou digno de que entres em minha casa, mas diz somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Pois também eu sou homem, sujeito ao poder. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, ele vai. A outro, vem, e ele vem. Ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, como creste te seja feito. Naquela mesma hora, o seu criado sarou. A cura da sogra de Pedro. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu. Poder sobre os demônios. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. As dificuldades de seguir a Jesus. As dificuldades de servir a Jesus. As dificuldades de ser discípulos de Jesus. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque vamos morrer. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura dos 2 endemoniados. E tendo Jesus chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vestes aqui nos atormentar antes do tempo. Andava pastando distante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, nos permite que entremos naquela manada de porcos.
E Jesus lhe disse: ide. Saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram. Chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas e o que aconteceu aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém. Meus irmãos, se você gostou do conteúdo, se sentiu bem, fez bem para você, essa palavra de Deus, tocou no seu coração, deixe o seu joinha. Amém? É muito importante para que o YouTube compartilhe com outras pessoas que estão sofrendo, aflita, oprimida, necessitada. O seu joinha é muito importante. Mas também, se não tocou no seu coração, que Deus abençoe e que você fique em paz e que você possa um dia quebrantar o seu coração para também ter prazer naquilo que é bom, naquilo que é maravilhoso. Amém? Porque a palavra de Deus sempre, sempre será boa, maravilhosa. Amém. Glória a esse Deus, toda honra e toda glória. Esse é o alimento que fortalece a cada um que está fraco. É o alimento para que sua fé fique fortalecida, para que nenhum mal tenha poder sobre você e a sua casa. Amém.